Meus irmãos, minhas irmãs, dia 19 de maio, solenidade de Pentecostes. Depois de 7 semanas celebrando a Páscoa, chegamos ao 50º dia, a plenitude da Páscoa. Na primeira leitura, vemos a narrativa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então o Espírito leva a falar outras línguas. E eles se espantam e dizem: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Movido pelo Espírito de Jesus, somos capazes de falar a língua do outro. Somos capazes de falar a língua universal, a língua do amor. No Salmo responsorial, dizemos: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito de Deus cria, renova, recria. Na segunda leitura, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dirá, capítulo 12, versículo de 3 a 7, 12 a 13, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. É um único Espírito. Somos congregados no mesmo Espírito. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito para formarmos um único corpo e todos nós bebemos de um único Espírito. Batizados no mesmo Espírito, bebemos de um único Espírito para amarmos como Jesus amou e assim vivermos como Jesus viveu. No Evangelho de hoje, João 20, 19 a 23, é o Pentecostes joanino. O Espírito Santo, na versão lucana, se manifesta no 50º dia. Na versão de João, é no próprio dia da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Portanto, o Espírito que é dado é o Espírito do ressuscitado. É o Espírito do Pai e é o Espírito do Filho. Portanto, não existe um outro Espírito a não ser o Espírito de Deus que nos é dado. Participamos desse mesmo Espírito. É Ele que faz a nossa comunhão com a Trindade. É Ele que nos coloca em conexão com os irmãos e com toda a criação. Dizia um professor meu, apresentando o tratado sobre o Espírito Santo: o grande esquecido que não esquece ninguém. É Ele que nos recorda, que nos faz voltar ao coração e reconhecer de que Ele está no meio de nós. Que nele vivemos, nos movemos e existimos. Com esse Espírito, digamos: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo e padroeiro dos amigos do coração de Jesus, rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, nesta festa de Pentecostes, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Amém.